Quando você produz uma redação acadêmica, dependendo o que você for fazer, se for um resumo, se for uma resenha, né, se for um recenseamento, né, se for um relatório, a BNT agora ela alterou, então a ABNT 2021, ela traz para a gente, ela sofreu uma atualização que eu acho muito importante, que é a 6028. Agora ela traz a resenha, porque antigamente ela não trazia resenha. Então ela vai trazer a 6028, que foi modificada há pouco tempo, não tem um ano. Ela traz resumo, resenha e recensão. Então aqui é legal, a gente depois pode fazer um vídeo trabalhando com essa BNT 6028. Então ela vai trabalhar resumo, resenha e recensão. Ela insere a questão da resenha aqui. Né? Eu tenho até vídeo aí falando de resenha com a BNT ainda mais antiga e que ela não abordava exatamente a resenha. Né? E aí o que a gente vai ter? Dependendo do trabalho que você for fazer, você vai ter que usar ideias de outros autores. Então, eu quis fazer aqui um texto para fundamentar o meu projeto e eu queria falar sobre língua e fala. Então, eu abri um tópico, eu chamei de tópico 1, falando sobre língua e fala. Já que eu menciono língua e fala no meu projeto aqui em cima. Eu fiz um microprojeto, um pré-projeto. Tem um tema, tem um problema, tem um objetivo geral, tem um objetivo específico. Se você entrou aqui no canal por esse vídeo, é bem legal você dar uma olhada na playlist sobre projeto de pesquisa, pré-projeto, na verdade, né? Dá uma olhadinha aí, porque vai explicar cada item desse aqui, a gente tem conteúdo sobre isso. E quando você chega aqui, eu precisava de conceituar a língua e fala, eu precisava de fundamentar a língua e fala. Porque já que eu vou falar de língua e fala, eu preciso fundamentar língua e fala. E aí o que acontece? A escrita acadêmica, ela é uma escrita que precisa de fundamentos. Nós descrevemos o que já foi pesquisado de dados. E claro que nós podemos opinar, né? A gente pode opinar em várias situações. Você pode pegar aí, dois autores e pode contrapor, né? Então, por exemplo, o Antônio Cândido, num texto da Educação pela Noite, na parte dos Baudelerianos, ele escreve uma frase embaixo, dizendo que os poetas parnasianos eles tinham prometiam muita inovação, mas eles não era o forte deles inovar. Mas se você pega, por exemplo, outro texto do Cândido, ele de repente suscita, ou ele pode suscitar, uma leitura diferente. Então, você pega um texto e contrapõe com o outro. Então, você faz um tipo de contraposição acadêmica, crítico, porque você pega um e pega outro. Claro, analítico e crítico. Analítico porque você coloca um de cada lado, e crítico. Então, esse tipo de trabalho com dados eu ainda vou explicar para vocês. A gente poderia fazer um vídeo à parte sobre isso, sobre essa triangulação científica, mas eu acho que o importante agora é saber que a gente precisa fundamentar o que a gente fala. Então, só para vocês entenderem aqui, eu falei de que a língua ela é entendida como algo que une um povo, é uma opinião minha, baseado, vocês vão ver depois. Pode ser elemento de soberania nacional e de importante conexão social de grupos. A língua basicamente nos une, né? Eu posso até acrescentar aqui uma frase, né? Onde a gente diz, ultimamente o nosso idioma, assim como os símbolos pátrios, tem mantido sobre si valores políticos e ideológicos. Uma informação complementar aqui só para a gente ampliar esse parágrafo, que é uma opinião minha, né? Uma colocação, na verdade, que pode ser comprovada no senso comum. E aí eu preciso fundamentar isso que eu disse. E aí eu venho e coloco, é importante sabermos que, então eu vou fazer uma citação de algum autor que vá fundamentar isso que eu estou falando. Então ele diz, a língua é então praticamente a linguagem menos fala, ao mesmo tempo uma instituição social. Ou seja, este pedaço aqui,
eu vou isolar ele. Este pedaço aqui, ele é uma citação, né? Eu vou e transcrevo um trecho de um autor para que eu fundamente aqui o meu trabalho, né? Se a gente continuar aqui, daqui a pouco vocês vão entender. Continuando, efetuando a leitura da citação acima, percebemos que o autor chama a língua de instituição, uma vez que tem caráter social. Tá? Beleza. Aí a gente agora vai, por outro lado, a gente precisa de um conector aqui, né? Para dar coesão e para dar coerência. Por outro lado, a fala é normalmente entendida como ato... Isso é eu que estou falando, né? Que eu já sei dessa informação, mas ela é dita por alguém. Por outro lado, a fala é normalmente entendida como ato individual do falante. Possui uma marca de ser autômato e ligada às questões fonéticas. Pronto. Mas aí eu preciso fundamentar o que eu disse sobre fala. Então, esse trecho aqui, vou colocar a cor azul também. Esse trecho aqui, onde ele diz: a fala é essencialmente um ato individual de seleção e atualização, constitui-se primeiras combinações graças às quais... Esta citação ela é tirada também do livro do Roland Barthes, tá? Um livro que está aqui em cima, depois eu posso mostrar para vocês, um livro que ele de repente pode também estar na internet, não tem problema nenhum. Eu tenho ele físico na minha mão, mas ele pode estar do mesmo jeito, com os mesmos dados, ele pode estar disponível na internet, numa biblioteca virtual. Não tem mais essa divisão aí de livro físico e do livro, né? Porque só muda o local onde ele está, mas ele é o mesmo, a essência dele é a mesma. E aí, então, como eu tenho essas duas citações, vocês devem ter percebido umas questões diferentes. Esta citação está com uma formatação diferente. E essa citação aqui da fala está com uma formatação bem diferente também. O que muda de uma para outra? E é isso que a gente vai entender. Primeiro, eu quero só explicar para vocês que o nome disso aqui, quando eu vou lá e transcrevo um trecho de algum livro, ou copio o trecho de algum livro, uso o trecho de algum livro, o nome disso aqui é citação direta, ok? É citação direta, eu estou transcrevendo ipsilitris, eu estou transcrevendo ao pé da letra, esse trecho não é meu, e esse trecho aqui, ele não é meu, tá? Eles são dois trechos que foram transcritos. O que acontece? Como foram dois trechos que foram transcritos, essa citação direta, ela vai entrar aqui no meu texto de maneira diferente. A regrinha, e vocês vão notar aí, é a regrinha das 3 linhas. É a regrinha das 3 linhas, tá? Se a citação for até 3 linhas, se a citação tiver o tamanho até 3 linhas, ela não muda muito a formatação, ela vai dentro do texto normal. Por isso que essa citação ela vem aqui normal, tá? Ela não muda o tamanho, a fonte é 12, do mesmo jeito, a cor também é a mesma, tá? Só que ela vai ser inserida de aspas. Então, é bem importante a gente ver que aí o que vai acontecer é que ela vem com aspas. Aspas aqui e aspas aqui para separar, né, do texto que vem normal aqui. Ó, o texto vem andando normal. E quando chega aqui, a gente precisa dar aspas para separar a citação direta até 3 linhas. Aqui eu coloco isso quando de repente eu quero cortar a citação nesse ponto. Eu edito, eu coloco assim, uma edição, de certo modo, um corte, né? Eu corto a citação aqui, ó, tá vendo? Eu parei ela aqui, ela terminou aqui, ó, parei. Ela continua, mas não me interessa mais para frente o que tem. Então, essa aqui a gente vai chamar de uma citação direta de até 3 linhas. Ela vem direto do corpo do texto. Agora, esta aqui, ela não é uma citação de 3 linhas, ela é uma citação de mais linhas. Então, se a gente for pegar aqui, vou colocar o tamanho dela normal e vou colocar, só para a gente poder entender, deixa eu tirar o alinhamento dela, só para vocês entenderem.
Deixa eu tirar isso aqui também, porque isso aqui não vai poder fazer parte. Isso aqui depois vocês vão entender o que é isso aqui. Então, aqui, a gente está vendo que ela tem 1, 2, 3, 4 linhas essa citação. Então, como ela tem acima de 3 linhas, o trabalho com essa citação é diferente. Então, com essa citação, a gente vai trabalhar como? A gente tem que fazer algum tratamento especial para ela. Então, qual que é o tratamento especial? Peraí, deixa eu tirar essa cor azul, né? Senão vai confundir o pessoal a respeito que a cor azul é simplesmente porque eu separei 2 citações diretas aqui dentro desse pequeno texto. Então, isso aqui é uma transcrição, é uma citação tirada, né, do nosso amigo Roland Barthes. Normalmente ela teria que estar aqui 1,5, né? Ela seria assim, ó. Essa aqui, ela tá crua, tá como se fosse aqui de 3 linhas, ó. Que é essa. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que fazer com essa citação? Então, a primeira coisa é que a gente não vai colocar aspas nela. Ela não vai ser inserido aspas como essa de 3 linhas aqui. Mas vocês vão perguntar, professor, mas como é que eu vou conseguir isolar ela do texto para que as pessoas percebam que é uma citação? Aí é que vai vir uma regrinha de formatação. Eu vou selecionar ela toda e vou fazer um setup para ela, uma configuração, uma formatação própria para ela. A primeira, eu tenho que mudar a fonte, ela tem que ser tamanho 10, ela tem que ter um tamanho diferente. Ela não pode ser do mesmo tamanho. É porque ela tem que se distanciar, ela tem que se isolar, ela tem que ficar ressaltada que é uma citação. Então é muito importante que eu mude a fonte. Uma outra coisa, ela não vai poder ficar espaçamento 1,5, ela vai ficar espaçamento simples. É o segundo ponto que a gente tem que mudar. O terceiro ponto que a gente tem que mudar é que ela vai ficar alinhada com 4 centímetros. Ela vai ficar alinhada com 4 centímetros. Viu como é que ela ficou diferente? Normalmente o parágrafo começa aqui e essa aqui ele vai estar aqui, ó. Né? Ele vai começar com 4 centímetros. Pronto. Já fizemos o trabalho de isolamento dessa citação acima de 3 linhas. Ó. Ela ficou bonitinha assim. Ela ficou beleza, tranquila, né? Isoladinha. Deixa eu colocar preto aqui no nome do Barthes. Então ela ficou perfeitinha aqui. Pronto, então aqui você tem a diferença de uma citação, que é a transcrição integral de um trecho de alguém. Aqui você está vendo ela com 2 linhas, a formatação comum, né? E aqui você vai começar a ver ela isoladinha e uma formatação diferenciada. Feito isso, pessoal, agora tem uma coisa muito importante. Se esse trecho aqui não é meu, esse trecho aqui não é meu e esse trecho aqui não é meu, como que eu devo fazer para mostrar para as pessoas de quem é? É aí que vai entrar uma outra parte chamada referências. Essas são as citações diretas. Agora a gente vai fazer referências. E como que a gente faz uma referência? Basicamente, a gente tem que colocar as informações claras e diretivas que diz de quem que eu tirei isso aqui. E para fazer isso, eu vou pegar o próprio livro do Roland Barthes. Desculpa aí o esforço para pegar o livro. Este é o livro do Roland Barthes, o livro Elementos de Semiologia. Usei ele aqui como modelo, né? E aqui do livro eu vou tirar as informações para fazer essa citação, para referendar essa citação. Então vocês estão vendo aqui, ó, que eu já estou projetando aqui na tela, estou demonstrando aqui, que eu preciso do sobrenome bibliográfico. Vocês vão ver que para a gente fazer trabalho científico é muito importante o sobrenome bibliográfico e não o nome. Então se você tem Roland Barthes, Roland é o nome, Barthes é o sobrenome. A gente usa o sobrenome para fazer a referência. Então a gente tem aqui o sobrenome, o ano. Então a gente tem que olhar no livro o ano. Professor, mas aí o que acontece? Muda os anos. Por exemplo, esse livro aqui ele é a 15ª edição. Provavelmente ele é um ano X. Se for a 17ª edição, é outro ano.
Então, esse aqui é 1964. E aí a página que eu tirei? Qual página que eu tirei essa citação direta? Então, eu transcrevi, eu preciso dizer a página. Página 17. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no finalzinho, eu vou usar esse modelo, você pode fazer diferente se você quiser. Eu vou colocar aqui no finalzinho, colocar um ponto, e aí está feita a referência desse trecho aqui, né, que eu tirei. E aí vocês podem falar assim, professor, mas eu já vi diferente. Existem várias formas de fazer a referência. Digamos que eu vou adotar uma outra forma. Eu vou pegar e vou já dizer o nome do autor. Eu vou colocar aqui, ó. É importante sabermos que eu vou colocar o nome do Roland Barthes, não tem problema. E aí, não pode ser maiúsculo, porque o maiúsculo, pessoal, só pode ser dentro dos parênteses. Só aqui dentro dos parênteses é que pode ser maiúsculo. Ok? Saiu fora, não pode. Saiu fora, não pode ser maiúsculo. Então eu coloco aqui, ó, é importante sabermos que para Roland Barthes, aí o Roland Barthes vai falar, eu vou colocar a citação dele, e aí vem aqui a referência de que livro e de que página. Como eu já coloquei o Barthes ali, eu não preciso de novo, então vai ficar assim. Só o ano e a página desse livro que eu usei. Então, os três elementos base da referência são sempre ano, aqui ó, desculpa, autor, ano e página. Estes aqui são os elementos cruciais para você fazer a sua referência. Autor, ano e página. Autor, ano e página. Tá? Lembrando que o autor ele tem que ficar maiúsculo aqui dentro. Beleza? Então, o que nós fizemos aqui? Nós tratamos da citação direta, que é o quê? O que é uma citação direta? A citação direta é aquela onde você transcreve um trecho, tá? Da fala do autor, do texto que o autor produziu, da fala do autor. Então, nós estamos falando de citações diretas. As citações diretas, elas podem ser de até 3 linhas, que você vai manter essa formatação aqui, essa formatação tradicional, onde você só isola pelas aspas, ou ela vai ter mais de 3 linhas, que você vai fazer esse tipo aqui de isolamento. Recuo 4 centímetros, fonte 10, diferente da fonte 12, espaçamento simples, ok? Então, e isso aqui é uma regra muito, muito, muito importante da escrita acadêmica, da redação acadêmica, né? Da formatação e redação acadêmica. É bem isso, tá? Então, vou apagar essa informação aqui para ficar bonitinho, nossa fundamentação. E aí, vocês sabem que nós temos aqui uma citação, né? Acima de 3 linhas, bem formatada, mas que ela está sem as referências. Ela está sem as referências. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a referência nela. Então, como é que a gente faz? Vocês já perceberam que ou eu posso colocar no final aqui, então eu vou tirar aqui porque eu já tenho o autor, o ano e a página. Então, eu vou colocar aqui, ó. Mas aí vocês viram que quando eu colei lá, deu uma complicadinha, né? Então, vamos mudar a fonte aqui. Ela tem que acompanhar a fonte, né? Ela tem que acompanhar a fonte do... Pronto. Então, tá aqui. Formatadinho, a gente colocou essa citação direta, a referência é essa, Barthes 64, página 18. E aí que tem uma coisa muito importante que a gente tem que perceber, que se eu fiz a referência aqui, se eu coloquei a referência aqui, ó, coloquei aqui Barthes 64, página 18, é porque vai aparecer o livro aqui, nas referências. E essas referências, isso aqui não é necessário explicar tudo numa aula, porque se você perceber que a NBR,
6023 é uma das mais complexas que a gente tem, porque ela explica a referência como fazer. E existem vários tipos, porque você pode fazer referência de filme, de palestra, de lives atualmente, de documentos sonoros, de música e tudo mais. Então ela é bem grande, é uma referência que é muito detalhista para você. Então você tem que ter a NBR 6023 na mão, ela está guardada na tua mão, e aí você usa a 6023 dependendo do caso do casuístico que você tiver, né? Então é mais ou menos assim. Mas aqui para vocês entenderem, como eu usei o Roland Barthes, como eu usei esse livro, ele tem que aparecer no meu trabalho, tá? Então, se de repente eu uso a ideia de alguém que não aparece no trabalho, eu posso ser acusado de plágio, ou seja, eu citei alguém e que não aparece nas minhas referências. Então, as referências, basicamente, ela é muito simples. A regra geral é isso. Então, eu tenho o nome do autor, através do seu sobrenome bibliográfico, que é o Barthes, né? Eu tenho o título do livro, que ele tem que estar em negrito. E aí depois vocês vão perceber que, se de repente a gente citar capítulo de livro, um vai em negrito e o outro não. Se a gente for citar artigo científico, tem a sua regra. Mas isso demanda um outro vídeo mais específico sobre isso, mais avançado nesse ponto. É importante colocar a edição, porque dependendo da edição muda o ano. De repente você pode ter edições diferentes, anos diferentes, e a pessoa vai no livro para encontrar a tua citação e não acha, e aí vai falar, você plagiou. E aqui você tem a cidade, a editora, no caso aqui vou colocar a Cultrix, e o ano. Então isso aqui é uma referência. Tem um detalhe importante que tem revistas, a regra da ABNT é que os títulos sem número fiquem centralizados, como a gente fez no referência. Mas há muitos artigos científicos que você vê o pessoal colocar as referências à esquerda, porque o texto ele tem que ser formatado à esquerda. Deixa eu formatar direitinho aqui. Ele não é centralizado, ele é à esquerda. Então, a referência, normalmente, ela fica alinhada à esquerda. Então, ela pode não bater e ficar bonitinho aqui no final, tá? Então, normalmente, há trabalhos onde as referências ficam. Eu mantenho centralizado por uma questão de opção, né? Só por uma questão de opção aqui, eu mantenho ela centralizada. Mas é aqui a gente está falando do kit completo, da redação acadêmica, de você escrever a sua opinião, fundamentar por meio de citações diretas, por exemplo, e referendar, ou seja, fazer a referência, que é, inclusive, citar o livro que você usou aqui no final. Então, basicamente, essa que é a ideia central de uma redação acadêmica. Mas aí, a gente também tem que lembrar de uma outra situação muito importante. Qual situação que é essa? É aquela situação que eu estou escrevendo uma redação acadêmica, mas necessariamente eu não sei onde está a citação exata daquilo que eu estou falando. Então, eu escrevi nesse parágrafo aqui como exemplo a seguinte questão. Interessante observar que podemos conceituar o idioleto como um tipo específico de prática linguística onde apenas um indivíduo fala. Eu estou usando as minhas palavras para explicar o que é idioleto. Tá? Então eu estou usando as minhas palavras. Mas isso está no livro do Barthes. Só que não dessa forma. É diferente o texto que está lá. Mas a essência, a ideia é a mesma. Então, eu usei as minhas palavras para falar uma ideia do Barthes. Quando isso acontece, nós chamamos de citação indireta. Tá? Então, quando isso acontece, nós chamamos de citação indireta. Citação indireta. Ou seja, eu estou usando uma paráfrase, eu estou me apropriando da ideia, mas usando as minhas palavras. Mas eu preciso fazer a referência. E como é que eu faço a referência?
Bem, eu estou tirando do livro do Barthes, tá? Eu vou citar que não é uma ideia minha, é uma ideia do Barthes, e vou citar o ano do livro. Eu não coloco a página. Eu não coloco a página porque não tem a citação direta da página. Eu excluo a página. Então, se você está escrevendo um texto que você acha que o seu texto está muito paralelo ao que um autor fala, está muito ali, né, circundando o vale entre o que o autor fala e entre o abismo, eu aconselho você a sempre colocar a referência indireta, fazer essa referendar isso aqui. Para que você depois não, deixa eu apagar que está erradinho, não tem essa vírgula aqui. Para que depois você não tenha problemas aí na avaliação do seu trabalho, de um possível plágio, né? Então, basicamente, pessoal, essa é a redação, a formatação da redação acadêmica. Para a gente ter uma ideia geral de uma formatação mais adequada, nós temos que sempre, eu vou colocar aqui para vocês, depois eu apago, saber a tipologia da pesquisa, né? Que tipo de pesquisa você vai fazer e que tipo de relatório de resultados você vai fazer, né? Para que a gente possa formatar o texto direitinho. Então, cada tipo de texto, então se for resenha analítica, se for resenha crítica, se for relatório, tem a sua formatação de redação, de lógica argumentativa. Uns são mais descritivos, outros são mais cronológicos, ou alguns são argumentativos, outros são narrativos. Então, é importante a gente, antes de cada tipologia, a pessoa saber exatamente como a redação é mais sofisticada porque ela depende disso. Ela depende de tipologias textuais. Então, se for uma resenha é uma coisa, se for uma resenha analítica é uma coisa, uma resenha crítica é outra, um resumo é uma coisa, um relatório é outra. Então, é preciso pegar cada caso para saber exatamente como fazer a redação acadêmica. Mas, grosso modo, uma redação acadêmica, ela é leituras que você faz, então você está sempre lendo, construindo aquilo na sua cabeça, processando aquilo na sua cabeça, aquelas informações, aqueles dados que estão ali na sua cabeça. E a partir daquilo ali, a partir, né, daqueles dados que você processou, que você catalisou, aí você começa a redigir o seu texto, né, sempre percebendo a hora que você precisa fundamentar com alguma citação direta, que vai precisar da referência, ou também prestando atenção se de repente você está lá usando a ideia de algum autor e que você precisa fazer a referência. Tá? Então, pessoal, aqui até esse ponto aqui, essa aula eu encerro, onde a gente falou um pouquinho da formatação e a redação acadêmica, mais ou menos nos seus fundamentos, alguns detalhes disso aí. E acho importante, eu tenho um conteúdo já, eu preciso editar e postar sobre a tabulação dos dados, sobre a triangulação, que vai dar uma alavancagem aí para a gente entender melhor como a gente usa as informações, os dados que você coleta, a teoria de um lado, e aí o teu texto, que eu acho que é essa triangulação aí que seria bem importante, vamos fazer um vídeo. Beleza, pessoal? Então, um abração, bons estudos, boas pesquisas, bons projetos, uma boa escrita acadêmica.